Oi pessoal, boa noite. Olha eu aqui de novo com mais uma transmissão falando sobre baralho cigano, sobre as cartinhas. Hoje eu trouxe as cartas do dia pra gente falar. Isso foi uma tiragem que saiu pra mim hoje. E como houve muita coerência dentro da mensagem que houve aqui nas cartas, eu precisei compartilhar com vocês. Então, peraí, só virar aqui esta luz para mim. Só eu ver uma coisinha aqui, ó. Oi. Prontinho. Então, como vocês sabem, devem ter visto na rede social, eu vou dar um curso no sábado de tarô e no domingo de baralho cigano. E eu quis fazer essas transmissões até para divulgar o meu curso e compartilhar o meu conhecimento com vocês. Como hoje foi um dia puxadíssimo para mim, né? Eu acordei cedo, tirei as cartas do dia e tudo saiu tão direitinho que eu falei, eu tenho que compartilhar com o pessoal, até porque para criar algumas reflexões sobre isso, né? Então, hoje quando foi por volta da 1h30 da tarde, eu tirei as minhas cartas do dia e, como vocês podem ver, saiu aqui, né, peraí que está ao contrário, né? Saiu o urso, a cruz e o jardim. Nessa ordem, urso, cruz e jardim. Primeira, segunda e terceira. Indicando que você vê o urso, um excesso, uma sobrecarga, todo aquele volume do urso, né? Muita gordura, muito pelo, muito corpo, muito tudo que consome a gente de alguma maneira, né? Indicando essa sobrecarga. A gente já vê que esse dia, né, se nós conseguíssemos fosse fazer uma leitura de manhã, tarde e noite, se fosse o caso, que não é, porque eu fiz a leitura a partir da 1 da tarde, né, começo, meio e fim, a gente poderia dizer que existe o início desse meu dia com muito peso, né, com um excesso. Depois a cruz, que indicaria algum tipo de sacrifício ou de dificuldade superável, mas desgastante pra caramba, né? E no final, o jardim, que simboliza o lazer, o convívio, tá com pessoas, tá à volta, rodeado de gente, ou em eventos culturais, ou com os amigos, ou namorando. Aí eu olhei e falei, caraca. Bom, para começar, que a hora que eu tirei as cartas, eu já consegui ver perfeitamente o urso com a cruz. Como que eu consegui, como que se descreve na minha vida? No dia de hoje. Inclusive, eu estou super cansado para poder fazer esse live para vocês, eu estou cheio de olheira, eu procurei não descansar e fazer o vídeo no espírito dessa combinação, para que ela pudesse ser feita assim, em primeira pessoa mesmo, no momento, imediatamente, em primeira pessoa e imediatamente. Eu estou, como eu já falei algumas vezes aqui, fazendo meu TCC. E além do TCC, eu estou com uma porção de outras coisas juntas. E além dessa porção de outras coisas juntas, né, eu estou com alguma dificuldade de conseguir fazer o recorte do meu trabalho de conclusão de curso. O que me fez fazer o quê? Eu escrevi o dia inteiro ontem, eu fui dormir meia-noite, falei, cara, amanhã de manhã eu levanto para escrever. Aí eu falando, tô atrasado. Aquilo começou a me sufocar de madrugada e eu não consegui dormir. E eu quase a ter crise de ansiedade forte. 3 horas da manhã eu acordei para poder ler texto, fazer recorte e escrever. Eu escrevia de novo, escrevia outra vez, escrevia mais uma vez, escrevia outra vez e lia texto, abria site, baixar PDF, criando um excesso de informação enorme, absurdamente desgastante, até produzindo pouco para aquilo que eu estava lendo, né? Então eu tinha um Chrome aberto, sei lá, com umas 15 abas de fontes bibliográficas para mim no Google Academics. Eu tinha já mais uns 4 ou 5 eu tinha uns 6, 7 PDFs abertos e tinha meu celular do lado com um livro digitalizado que eu estava usando para isso, o urso. E aquilo foi, eu terminei, fiz umas 5 páginas do meu TCC, terminei por volta da 1h30 da tarde. Então, das 3 às 6 da manhã, das 3 às 6h30, né, tendo dormido 3 horas, eu escrevi. 6h30 eu cochilei. Quando foi 7h30, 8 horas eu acordei, voltei a escrever. Então aquilo me deu uma sobrecarga muito grande, um excesso. Eu acordei assim esgotado. Aí você vê que exatamente essa transição aqui, ó,
do urso para a cruz, que é um volume, um excesso sacrificante, porque isso foi um sacrifício, até porque por conta da minha produção acadêmica eu já estava super atrasado com os prazos dessa parte que eu tinha entregado no meu TCC, né? E ali estava todo esse cansaço de escrito aqui, literalmente, né? Na combinação do urso com a cruz. E eu tinha esquecido, combinei com uma amiga minha de chegar na faculdade 1h30 mais cedo, para a gente poder ver os trâmites da nossa colação de grau e formatura, que vão ser no final do ano. Aí eu saí daqui de casa, eu moro em Copacabana, estava indo aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, estava indo para Bom Sucesso. Eu podia pegar o metrô e o trem, mas eu fui de ônibus, peguei o ônibus aqui na frente. O trem no ônibus ele não andou. Eu falei, é o sinal. Teve engarrafamento quase até o local que eu tinha que ir. Eu fiquei perto de quase 3 horas para poder chegar na faculdade, tendo que fazer baldeação, né? Até chegar na primeira parte da viagem. Foi um transtorno, tudo lento, a segunda mais ainda, até que eu tive que saltar antes, atravessar uma passarela grande da Avenida Brasil e caminhar pelo menos uns 3 quilômetros até chegar à faculdade. Cruz, totalmente cruz. O sacrifício, o esforço, aquilo que cansa e pesa na gente. E ao final o jardim. Eu falei, fiquei pensando assim, eu não sei se eu vou conseguir conviver no final do dia com pessoas, porque eu estou muito cansado. Quando eu chegar em casa, eu vou bater na cama e eu não vou dormir, vou morrer um pouquinho, de manhã eu renasço, porque eu estou muito cansado. Não é nenhuma das possibilidades aparentes assim, do jardim, para o que eu sabia daquele dia, que se apresentava para mim, era viável. Convívio social, impossível, eu estava muito cansado. Flerte, não dava nem para beijar na boca, eu estava hoje. Eu estava cansadíssimo. E como é que eu estaria num grupo de pessoas enorme assim? Chego na sala de aula, o que acontece? Não tinha ninguém na sala de aula. E eu fui descobrir que hoje começava a semana de comunicação, a Unicom, que acontece há alguns anos na faculdade, e que a gente iria para a aula inaugural da Unicom. Hoje seria a aula de hoje. Então, eu entrei dentro de um auditório, fui para um auditório cheio de gente, o que está completamente de acordo com o simbolismo do jardim, que é um lugar público onde as pessoas vão se aglomerar para ver e serem vistas. E eu sempre falo que essa carta pode simbolizar uma ida ao cinema, shopping, uma exposição e também alguma coisa cultural. Falo sempre da questão da cultura aqui nessa carta. E qual era o tema da Unicom? Cultura! E o que eu vejo lá? Inicialmente fiz uma transmissão ao vivo, uns lá, né, que é aquela recitação de poemas e tal, rimado, meio rap, pereré. E logo a seguir a isso foi a responsável pelo Departamento de Comunicação do Museu Nacional, né, que incendiou agora em setembro, falar sobre a gestão de crise dentro do museu, que também é uma carta que eu associo à carta do jardim, né, como esse elemento agregador que expõe a disposição, né, um lugar de caráter expositivo, onde você vai ver coisas, você vai conhecer pessoas, interagir com elementos e pessoas, e estava lá. Então o jardim estava absolutamente descrito dentro dessa situação que eu vivi agora ao final do dia. E aí nós vamos ver o quê? Eu cheguei, terminei o dia no jardim com certeza, mas eu tinha uma cruz e um urso, né? Eu estava sobrecarregadíssimo. O que acontece? Esse jardim acabou tendo o tom da cruz. Porque apesar de eu estar adorando o que está acontecendo ali, eu adoro a Unicom, a Unisson está de parabéns por isso, pela organização, pela escolha das palestras e tudo aquilo que é oferecido na Unicom. Mas aquilo começou a pesar para mim. Começou a ser muito sacrificante a cruz, começou a pesar para mim o urso, né? O jardim, produto dessa combinação prévia que estava aqui, né? E depois da segunda palestra, que ainda teria mais pelo menos umas 2, eu já não estava mais aguentando estar lá. Eu consegui ouvir toda a fala da pessoa responsável pela comunicação lá do Museu Nacional, que foi fantástico, consegui dar uma acordada ali, mas chegou um momento que eu já não estava mais raciocinando. Aí eu falei, eu tenho que ir embora, preciso ir embora,
porque tô já aqui, já não vai mais funcionar, não vou mais conseguir palestra nenhuma. E nisso eu voltei para casa pensando nisso, dormi, obviamente, no ônibus, dormi de lá, quase passei do ponto, aqui, opa, quase que eu derrubo tudo, né? Então eu precisava compartilhar isso com vocês para fazer o quê? E isso, essas cartas de dia que eu tiro, eu não me preocupo muito em perceber, assim, saber como é que vai ser meu dia, fazer uma previsão do dia. Isso é um exercício que eu faço até mais, um laboratório, faço até, anoto as cartas e no final do dia tento comparar os acontecimentos com os símbolos, né? Com esses símbolos que se constelaram, que saíram aqui, né? Para poder ver se há alguma analogia direta ou indireta. E eu tenho tido assim umas experiências muito bacanas. Por acaso hoje nós tivemos um tipo de leitura, né? Essa tirada de carta possibilitou um tipo de leitura praticamente literal, né? E a literalidade desse jogo tá no jardim, né? Por conta do auditório cheio de gente, então existiu o quê? Um elemento, né, que corresponde diretamente à carta do jardim, e outros elementos que o excesso do urso e o sacrifício da cruz também estavam bem diretos ali, a coisa estava muito evidente ali. Então eu consegui traçar esse paralelo, essa analogia com essas cartas e encaixá-las no meu dia, né? E repara que o que? A gente fala sempre, o aluno quando vai aprender, ele fica sempre assim, essa carta significa isso, essa carta significa aquilo, essa carta significa aquele outro. E acaba enxergando esses elementos separados de um conjunto, não tendo uma visão sistêmica que integre todos esses significados, né? E aí eu vou fazer duas observações. Por vezes, esses significados podem se misturar todos. As cartas acabam se impregnando umas das outras, de todos os seus sentidos, criando uma narrativa e apresentando mista, onde você vai ver, por exemplo, o significado do jardim, você vai conseguir encontrar na vivência desse jardim do dia trechos da cruz e do urso, como foi o meu caso. Em outras, não. Às vezes ele secciona, você vê que essas duas primeiras cartas têm mais a ver com uma situação e a última carta se encaixa mais numa coisa mais isolada. Outras você, como já aconteceu aqui comigo, com a Jane Sarruf, minha amiga, com quem eu moro, que a gente faz isso, acaba que você passa o dia, você precisa de uns 2 dias para poder entender o que aquela carta significou aqui. E com tudo isso a gente percebe que num jogo, quando você vai ler, né, ou quando vão ler para você inclusive, essa mensagem que tem das cartas de natureza simbólica, ela acaba vindo com muito ruído. E você não consegue, às vezes, raciocinar e produzir sentido, criar uma narrativa que se liga aos fatos, justamente por quê? Porque a nossa mente, ela tem uma organização linear. A gente é educado e a gente culturalmente, nós somos programados para poder entender tudo linearmente. Só que a vida não é linear. Essa linearidade é apenas uma referência criada por nós para que a gente consiga lidar, se comunicar e negociar com o meio. Mas as coisas são o que são. Passado, presente e futuro estão contidos no mesmo momento e as coisas acontecem independente de você precisar que elas sejam lineares ou não. A Jane fez uma tirada do dia dela hoje, que eu vou levar para o curso de métodos. Amanhã começa aqui nos Passamarilis, onde eu moro, Copacabana, um curso de métodos que vai durar 1 ano, quinzenal, e a gente vai trabalhar vários métodos e vai também aprender a significados mais aplicados das cartas, entre outras coisas, emissão de frequência, que é a magia com cartas, tudo isso vai entrar no curso de métodos. Quem quiser, entre em contato comigo e aparece aqui amanhã. Mas esse exemplo da Jane eu vou usar aqui, amanhã no curso. Falando até não trouxe ele porque eu quero explorar mais amanhã. Então ela teve uma combinação hoje que foi o caixão, o lírio e o chicote. E ela teve um dia super bem, super tranquilo. Mas o caixão e o chicote acabaram acontecendo nas pacientes de terapia que ela tem. As situações que acabaram acontecendo se alinharam, né? Ela não revelou o teor dessas situações, mas só falando, eu entendo isso
no dia de hoje, por telefonemas que eu recebi e pela qualidade das minhas consultas. Quer dizer, então assim, ela, nessa narrativa criada pelas cartas do dia, ela se identificou com o lírio. Ela viu, ela se sentiu o lírio no meio. Identificou os eventos que tiveram acontecendo à volta dela, circunstanciais e ambientais, com caixão e chicote. Eu não tenho como discorrer isso, porque por uma questão ética, a gente aqui em casa, a gente preza muito por isso, a gente não comenta, não compartilha conteúdo, né, de consultas, até por é uma questão ética, ética, a gente segue isso muito à risca, então não tem como desenvolver isso, né, e também isso vai ter que ser uma reflexão dela, mas ela me deu uma deixa mais ou menos disso, né, deu uma direção que entendeu o que ela significou, e nesse momento a gente não vai poder entender essa combinação linearmente, não tem como, né, e ela precisou se identificar em alguma coisa que estava nessa combinação, ela se enxergou ali numa carta e a partir desse momento de identificação ela conseguiu interpretar os elementos que estavam à volta. Às vezes a gente não se identifica ali dentro, às vezes a gente identifica outras pessoas, às vezes a gente identifica situações. Então nós percebemos que a leitura de cartas ela acontece, né, também por uma questão de sensibilidade, de criatividade, de imaginação, e aí vem a intuição aliada à criatividade e à imaginação, né? Você vai intuir, depois você vai colocar as imagens em ação, a imaginação, através da ação de criar, né? Da criatividade, dando movimento àquelas cartas, àquela narrativa que está ali. Nós não podemos, apesar de a gente apresentar técnicas de leitura, métodos, isso tudo é muito bacana. Eu vou dar uma curso de métodos amanhã, né? E depois eu vou dar até depois um workshop disso também aqui. Esses métodos são essenciais, são fundamentais para a gente, mas a gente sabe que por vezes você precisa ir além dessa estrutura e ter uma interpretação, uns chamar intuitiva, outros vão chamar interpretação criativa, outros vou falar, no meu caso, que é como eu me identifico mais, uma vivência poética, uma interpretação poética daquilo, mas você precisa fluir, né, entre todos os níveis, desde o objetivo e do racional até o simbólico, o artístico, o poético, para você poder ter uma leitura bacana. E é o momento que decide aquilo que vai ser melhor, é o momento. E então a gente pode com certeza entender que nenhuma jogada é igual a outra, por mais que saiam as mesmas cartas. O contexto vai ser diferente, a pessoa vai ser diferente, se for para a mesma pessoa no mesmo momento, e também existe essa particularidade, né, desse momento, né, que você vai jogar, que vai evocar características de qualidades diferentes. É como se nada se repetisse. E aí não dá para você ficar procurando referências científicas para poder explicar o funcionamento de leitura de carta ou de astrologia, porque a gente não trabalha com repetição, né? E a linguagem, o método científico, né, ele precisa de confirmação, repetição, comprovação, né? Às vezes a gente cai no erro, como que já é um resquíciozinho do pensamento científico, que cai, esbarra para o senso comum. Eu tirei uma carta, saiu, a interpretação é essa, eu vou tirar uma carta para confirmação. Eu não vejo nenhum sentido em confirmar aquilo que foi dito, porque já foi dito. Se eu tirar uma carta extra, eu posso buscar nessa carta um desenvolvimento da questão. Eu posso buscar algo que possa me acrescentar mais informação, caso aquela leitura esteja esgotada. Mas não uma confirmação. Eu acho que isso é algo que não cabe muito dentro de um elemento cuja natureza trabalha em cima desses momentos únicos, né? Então a gente tem que preservar isso aí. Pessoal, eu me desafiei a fazer esse vídeo porque eu estou absurdamente cansado. Para pensar agora está sendo difícil. Eu devo estar me repetindo pra caramba, eu não tenho nem ideia do nível de coerência, né, do textual da minha fala aqui, devido a esse esgotamento e cansaço que eu tô, mas eu precisava fazer esse compartilhamento, compartilhar isso com vocês, sentindo isso, para poder
falar imediatamente, em primeira pessoa, imediatamente do produto dessa leitura. Então, quem quiser, ó, no sábado eu vou ter, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, um workshop de tarô, que vai ser de 10 da manhã às 6 às 7 da tarde, e no domingo, um workshop de baralho cigano, também de 10 às 6 às 7 da tarde. Esses são os workshops, né, os intensivões. Venham, se inscrevam e façam. Amanhã começa um curso extensivo que vai ter duração de 1 ano de métodos. A gente vai explorar muitos métodos e também significados aplicados de cartas e também outras técnicas de magia com as cartas de emissão de frequência, que até aplica nesse dia, na carta do dia. Você vê o seu dia. Se ela descreve alguma situação mais desafiadora, complicada, que possa aplicar em prejuízo, o que a gente faz? A gente pode trabalhar com emissão de frequência. Quer dizer, que é isso é parte do princípio do fundamento das mesas radiônicas. Eu tenho o curso de mesa radiônica da Régia Prado. Régia, te amo, minha amiga linda. E você pode emitir a frequência da carta como um elemento compensador e modulador daquele dia, interferindo nos acontecimentos e, se não puder evitar, amenizando ou melhorando qualquer tipo de situação desafiadora que possa se apresentar para vocês ali. Né? Isso tudo vai ser explicado no curso. E aí eu venho depois com vocês com mais calma. Só, linda, olha, o online vai ter uma aluna minha que ela veio o último curso todo do Espírito Santo para ver online. Eu não sei se eu vou ter uma plataforma segura que seja assim, boa o suficiente para que eu consiga dar o curso online. De qualquer maneira, eu vou fazer uns testes amanhã. Eu falo contigo. Se você quiser, se correr tudo bem, eu falo contigo e você participa da turma com a gente. Vai ser um prazer falar contigo de novo, ter você aqui, tá? E pessoal, quem estiver interessado, me procura, fala comigo, chega junto aí no inbox do Face, ou então manda um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp tá no meu Facebook, tá no meu site, www.lenormando.com. Só chegar lá. Beijo para todo mundo, obrigado pela audiência. Compartilhem o vídeo aí para a galera também poder dividir essa troca aqui, né, de vivências e de saberes. E vejo vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Um beijo. Tchauzão.